Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mulheres por Gurupi. Eu já disse no primeiro episódio, estaremos aqui falando sobre políticas públicas para interesse da sociedade e hoje nós estamos aqui para falar sobre vulnerabilidade social e o papel do Conselho Tutelar nesse cenário. Qual é o cenário de Gurupi? O que precisa melhorar? Eu sou Juliana Pisoni, esposa do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni. Sou mãe, empresária e apresentadora desse podcast. Para a nossa conversa de hoje, as nossas convidadas são a Débora e a Edna Márcia. Se apresentem, meninas. Eu sou Débora Pimentel, casada, nascida e criada em Gurupi, mãe de um casal de adolescentes, formada em contabilidade e ex-conselheira tutelar. Eu sou a Edna Márcia, boa noite. Tive a honra de ser convidada para participar desse podcast e sou mãe de 2 jovens, casados, Amanda e Hugo. Sou filha de Gurupi, meu pai já é falecido, minha mãe é professora aposentada e eu sou professora, psicopedagoga, psicanalista infantil e também tenho outras habilitações que eu fiz, e estou aqui para falar sobre vulnerabilidade. Nós vamos agora falar sobre algo que interessa a todos nós e é um prazer recebê-las. Então, vamos lá. A Débora é ex-conselheira tutelar. A gente tinha conversado nos bastidores e ela me contou sobre o papel do Conselho Tutelar. Eu quero, Débora, que você explique o que é o Conselho Tutelar e qual é o papel dele na sociedade. Bem, o Conselho Tutelar ele foi criado por uma lei federal em 8.069, é o número da lei, em 13 de julho de 1990. Ele é um órgão permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade por zelar pelos direitos da criança e do adolescente que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Fala qual é o cenário do Conselho Tutelar em Gurupi hoje. Quais são as causas que levam o Conselho Tutelar a ser chamado para intervir ou para ir a alguma família? Como que isso acontece? Qualquer pessoa ele pode estar tendo esse acesso ao Conselho Tutelar através das ligações, pode fazer uma denúncia através de ligações anônimas, tem o Disque 100, tem a Polícia Militar. Muitas vezes a pessoa não tem o número do contato do conselho, liga na Polícia Militar e eles automaticamente já entram em contato com o conselho. Através de e-mails, através da escola, da própria escola, quando o professor detecta alguma situação e já de imediato já contacta o Conselho Tutelar. E são várias as formas, e tudo anônimo, é preservado a identidade da pessoa. E sobre a atuação imediata do Conselho, como que é essa relação? Quando você liga para o Conselho, quando você faz uma denúncia, o Conselho chega até aquele local, como que é encaminhada essas famílias? Qual que é a necessidade para que haja um encaminhamento dessas famílias? O que acontece ali para que haja isso? Quando liga para o Conselho Tutelar, de imediato já aciona, o Conselho Tutelar já tem que estar em prontidão. Ali é atuado com 2 conselheiros sempre, e essa atuação acontece de imediato, e chegando ao local, já se for algo que aconteceu no momento, uma violência, por exemplo, ou uma suspeita de violência sexual, ali a gente já encaminha a criança para o hospital, para possíveis exames, em seguida fazer um boletim de ocorrência, depois disso já vai para o ML, e se for o caso desse ocorrido ter sido dentro do lar, o suspeito, se for alguém que mora, se for algum familiar, ou ele afasta da casa de imediato, ou a criança a gente acolhe na instituição de acolhimento. E a família? Se eles constatam ali naqueles primeiros momentos, para onde é encaminhada essa família? Então, essas famílias, automaticamente, o Conselho já vai fazer uma requisição, um encaminhamento para a Secretaria de Assistência Social, e lá eles vão encaminhar
para o CRAS, CREAS ou algum órgão da saúde, no caso. Quando é violência sexual, é encaminhado para o CREAS, que já se considera que foi, sim, violado os seus direitos da criança. É encaminhado para lá e encaminha-se para psicólogo e para o CRAS para que haja um vínculo, haja um acompanhamento da família, porque a família precisa de acompanhamento, que o CRAS ele vai estar com um psicólogo, vai estar com um assistente social, visitando a família, vendo o que está acontecendo e ajustar os laços da família. Edna, e aí então, nessa hora entra você, né? Entra o seu trabalho. Me conta como é que é recebido esses pais e essa criança dentro do seu consultório. Se você recebe e como elas são recebidas. Olha, primeiro precisa-se fazer a buscativa, né, que o Conselho Tutelar faz essa buscativa, que é muito importante. Vamos lembrar que na pandemia o Conselho teve esse trabalho com mais afinco, né? Trabalhou bastante, porque tivemos não só o Conselho Tutelar, mas também toda a política pública que envolve a educação foi trabalhado para que essa criança que estava no estado de vulnerabilidade, essa pessoa em estado de vulnerabilidade, mesmo que não seja na ordem, né, sexual, mas que estava fora da sala de aula, ele voltou para a sala de aula. Ele volta, porque o conselho ele atua com precisão. Ele liga, ele vai atrás. E aí, essa pessoa, primeiro a gente tem esse primeiro contato, mas temos que ter ali, né, nesse momento, uma empatia, um vínculo, né, como ela disse, mas também a gente ter esse acolhimento de uma forma com que a pessoa se sinta tranquila em estar ali no consultório, de estar conosco. Por quê? Porque a palavra é vulnerabilidade, né? Vulnerável. Está em um estado de choque, em um estado muitas vezes que possa estar ali em um processo psicológico dificultoso, que faz com que tenha dificuldade de aprendizagem, né? A criança chega no seu consultório, que ela passou pelo conselho tutelar, o conselho encaminha essa criança, encaminha esses pais. Então, como que dentro do seu consultório você trata essas vulnerabilidades? Primeiro é um acolhimento, né? A gente faz aquele acolhimento e procura ouvir com a escutativa, né? Ter uma escuta onde a gente tem um olhar psicanalítico para que a gente possa entender qual é o processo que ele está dentro do emocional, né? Então é feito todo esse trabalho a gente faz relatório, né? E também ali dentro de um processo lúdico, a gente utiliza a ludicidade, né, para que muitas vezes quando a criança ou o adolescente ele tem uma dificuldade de contar o que está acontecendo ou que ouve, ele possa ali ter mais facilidade, uma segurança, se sinta seguro, se sinta acolhido e tenha um vínculo com o profissional. Os pais, nesse momento, a gente precisa conversar, né, ser acolhido, porque a família precisa ser tratada. Então, nesse processo, as políticas públicas, elas necessitam, né, trabalhar com a equipe multiprofissional. Precisa existir uma equipe multiprofissional para que acolha essa família, essa criança ou adolescente que seja, com muita precisão. Por quê? Porque eles são... A família é o seio da sociedade, né? E essa família, ela precisa ser tratada, porque muitas pessoas, elas levam para a vida adulta essa dor desse trauma e se transforma em outras dificuldades para conviver, para se relacionar. Então, precisa ser tratado ali, porque é um processo emocional, né? Que acontece um trauma que precisa ser observado e tratado. Então, como você disse, Edna, o poder público, no caso a prefeitura, ela precisa entrar
para cuidar de toda essa família, do vulnerável e da família dele ali naquele local. O que o poder público faz hoje? O que ele consegue fazer para ajudar essas famílias? O poder público, né, ele tem que trabalhar com as políticas públicas, né, contratando ou convidando profissionais que atuem com precisão dentro da condição de vulnerabilidade que essa pessoa se encontra, para que ela possa ser resgatada daquele processo. O assistente social, quando ele percebe que o estudante está passando por uma vulnerabilidade, ele está passando por um processo, ele faz o encaminhamento junto com o orientador educacional, encaminha para o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar ele vai atuar indo in loco, porque o profissional, a gente não pode invadir o espaço do outro, né? Por isso que é preciso dessa equipe multiprofissional. Então, a gente faz uma cartinha ali para o Conselho, né? Encaminha o nome do estudante, e o Conselho Tutelar atua indo in loco, também fazendo esse acolhimento, não é isso? Então, é esse o processo que acontece. E é importante, assim, esse trabalho da escola, se detecta muitas situações. No período da pandemia, foram inúmeras situações, ocorrências. A escola faz-se a busca ativa, detecta lá o problema, a situação. Igual a Edna falou, passa para o conselho, a gente vai em loco ver a situação. Chegando lá, a gente se depara com situações mais graves do que a gente imagina de porquê. A ausência do adolescente ou da criança na escola. Então, eu abro um parênteses aqui para me falar o que eu vivi durante o tempo que eu estive lá. Foi inúmeras situações, mas teve situações em que a gente entrou, foi ao local, chegou a denúncia de que havia uma criança, uma boca de fumo, e que havia uma criança lá há vários dias, que possivelmente não estava se alimentando porque a mãe era drogada 24 horas. Então, a gente acionou a Polícia Militar, que nos acompanhou até lá. E eu me lembro que eu entrei e ela estava a mãe estava deitada, completamente assim, aérea, tinha um outro povo assim, também meio fora de si, e essa criança suando, e estava assim, como se estivesse assim, desmaiando, sabe? De tanto que a fumaça estava terrível no local. E aí a Polícia Militar entra conosco para dar aquele suporte. Isso até para resguardar vocês do conselho, resguardar as pessoas, né, que vão trabalhar. Sim. Eu até parabenizo muito a PM, a Polícia Militar, na pessoa do coronel, Tenente Coronel W. Costa, porque tem uma equipe muito boa, que sempre esteve ali conosco, fornecendo um trabalho de maestria, muito eficiente, acompanhava do início ao fim, dando aquele suporte para a gente se sentir seguro. Então, quando resgata-se essa criança, leva para a casa de acolhimento, que é um lugar também muito especial. As meninas que trabalham lá, as cuidadoras, lá tem psicóloga, lá tem assistente social. Então, elas cuidam muito bem. A criança já chega lá, elas já dão aquele banho, aquele trato, põe uma roupa limpinha, alimenta elas. E aí a gente faz uma notícia para a promotoria, Ministério Público, informando a situação, passando todos os dados, e a casa fica como guardiã daquela criança até que o juiz defina o destino, se volta para o lar, se fica com um parente. Em relação as demandas são muitas. Eu até, uma das coisas que eu acho que eu acredito que seria viável para que haja uma melhoria no Conselho Tutelar, seria a criação de uma clínica para dar suporte para as crianças e os adolescentes que passam pelo Conselho. Uma equipe multiprofissional, como a Edna disse, um psicólogo, um assistente social. Precisa-se dessa equipe multiprofissional, porque as demandas são muitas. Houve-se uma mudança muito grande na vida dos adolescentes nesse período de pandêmico.
Teve uma situação, um caso que eu fui visitar junto com um colega, era até justamente a FICAI, vinda do colégio. A FICAI é ficha de alunos infrequentes. E aí passa-se essa ficha para o conselho e a gente vai fazer lá a visita em loco. É importante o que ela falou, porque assim, antes de chegar ao conselho, a escola ele já fez toda a buscativa, ele já convidou a família, a gente vai até a casa muitas vezes, se precisa de um acolhimento, tipo de uma cesta básica, alguma coisa, a gente faz um ajuste para ajudar aquela família, traz a família para a escola, né? Porque a escola e a família tem que ficar junto, né? Tem que ter essa reciprocidade, porque os pais precisam estar na escola. A escola ela tem que estar de portas abertas para a família, né? Todavia a gente conhece algumas situações onde pais eles não vão até a escola, tem mas quando a gente convoca dentro de ofício, convida mesmo o pai e vai, eles vêm até a escola e são pontuados, né? É colocado aquilo que é importante para a família. Quando a FICAI ela vai para o conselho, é quando a escola já não consegue mais trazer essa família para a escola ou consegue que esse estudante, no caso na pandemia, que ele retornasse para a sala de aula. Como eu falo sempre, o pilar da sociedade é saúde e educação. Né? Saúde e educação, quando você traz educação e saúde para dentro, ali tudo é organizado. Né? E como a Débora estava falando, tem crianças, tem adolescentes, infelizmente, que a gente vê que já estão, e a pandemia veio aí e mostrou isso para a gente. Tem adolescentes, infelizmente, que já estão no mundo das drogas, entorpecentes. E como a Débora falou, aqui em Grupi, antes disso, aqui em Grupi nós temos 2 instituições que atendem adictos. São o quê? São pessoas que estão no mundo das drogas, e aqui tem 2 lugares que acolhem essas pessoas, que o ID, que é do pastor Rogério, e tem a Manaim, que é do pastor Paulo e da pastora Shirley. São todos que cuidam ali, que só atendem homens acima de 18 anos, então ele não atende o adolescente, ele atende homens, mas faz um trabalho multidisciplinar ali dentro, que é todo feito em doação, e é um trabalho lindo. Inclusive, eu conheço o trabalho do Manaim, o Cristiano sempre foi um dos doadores para o Manaim. E eu quero aqui abrir um parêntese, eu vou falar aqui olhando nos olhos. Eu tenho um irmão mais novo, e o nome dele é Alessandro, para a gente é o Nego, né? E eu pedi a ele que ele me autorizasse a falar sobre a vida dele. Com ele, quando ele é casado, hoje ele tem 44 anos, ele será pai do Bento mês que vem. E o meu irmão, já casado há uns 10 anos atrás, entrou, infelizmente, nessa vida. Ele se viu num momento de desespero, onde a mulher dele teve um problema neurológico, ela teve um tumor, a minha cunhada Núbia, e no momento de desespero ele entrou nesse mundo. E nós ficamos como família, quando nós descobrimos, de início, descobriu eu, a minha irmã e o meu outro irmão mais velho, e assim o nosso mundo caiu. Então, ver aquilo, participar e ver uma pessoa que você ama, que você sabe tudo que ele pode fazer, entrar nesse mundo foi muito difícil. Mas o meu irmão, ele teve a ajuda da família, teve a ajuda da esposa, dos pais da esposa dele e da irmã, que é a cunhada dele. E ele teve a ajuda de 2 clínicas que foram essenciais para a vida dele. A primeira clínica, onde ele foi internado pela primeira vez, não surtiu o efeito que nós esperávamos. O efeito
a partir do momento que você vai, você fica lá e aquilo ali, você fica ali 6 meses, 9 meses, há um acompanhamento e que ele consiga se livrar daquele vício. No primeiro momento ele não conseguiu, ele saiu da clínica com 3 meses e ele voltou, infelizmente ele voltou. E nós, como família, continuamos a acompanhá-lo e a cuidar dele. O máximo, isso acontece numa cidade a 800 quilômetros daqui. Então, teve momentos que o meu telefone tocava e a vida da gente fica em suspensão, porque você pensa, o que aconteceu nesse momento, né? Muitas vezes eu falava, Senhor, tem misericórdia do meu irmão, porque ele é o tipo de pessoa que ele tira a roupa dele para dar para o outro. E aí houve o momento que nós encontramos dentro de uma igreja católica um frei, e que esse frei conseguiu uma clínica de recuperação em Itu, e o meu irmão ficou 9 meses nessa clínica. Isso lá se vão 6 anos, onde ele reconstituiu a vida dele, recomeçou com a esposa e agora ele vai ser pai. Olha que então, assim, a importância de uma clínica, a importância do Anaim hoje, do projeto ID hoje, dentro do município de Gurupi, dentro da cidade de Gurupi, para que essas pessoas, e como a gente está falando aqui do Conselho Tutelar, para que esses adolescentes que estão entrando infelizmente nesse mundo, eles possam ter uma direção, a política pública tem que entrar ali naquele local, com a ajuda já para o que está acontecendo, mas antes disso, a política pública ela tem que entrar dentro da escola, porque dentro da escola, a gente dando educação para os nossos filhos, educação para os pais também, porque é a sociedade, é o núcleo familiar que faz a criança, que faz o adolescente, que faz o jovem. Então, se a gente, como instituição, como sociedade, como nós estamos falando aqui hoje, como uma prefeitura, colocar e olhar para a educação, saúde, isso é saúde pública, uma criança, ela ser abusada, uma criança, ela ser espancada, uma criança, uma adolescente que ela entra no mundo das drogas, nós precisamos cuidar desse seio familiar. Exatamente. Essa criança, ela precisa, dessa família precisa de um apoio, essa família precisa de um rumo, porque muitas vezes ela está sem rumo, ela tá sem direção, e aí entra o Conselho Tutelar, que é um parceiro muito grande dentro da prefeitura, e entra toda essa equipe multidisciplinar que precisa, como a Débora falou, de um local para que onde entrem essas crianças, onde cheguem essas crianças, e que muitas vezes é uma coisa de imediato, como a gente ouviu da Poliana um dia, a Débora estava junto, que ela falou que a filha dela atentou contra a própria vida, e ela pegou a filha dela e levou para o hospital, e lá eles colocaram ela numa sala junto com outras pessoas para falar, e ela ficou desesperada, porque o que ela fará com a filha dela, ou fez, né, naquele momento, com a filha dela, num ambiente onde tem tanta gente. Exatamente. Então, precisa que o município olhe para um local onde atenda essas crianças. Ele precisa ter um local específico, Sim. Ela precisa ter uma equipe treinada para receber essas crianças, e ela precisa de uma equipe para orientar e cuidar desses pais. É um processo onde toda a família, ela sofre. Ela sofre, ela é muitas vezes olhada com um olhar de exclusão, porque, olha, né, ninguém quer para si, mas vivenciar é muito complicado. Viver essa situação é uma situação muito difícil, que precisa de pessoas, de profissionais que acolhem e que tratam para ajudar não só o vulnerável, como também a família que está nesse processo também de vulnerabilidade. O Conselho Tutelar, a grande maioria dos casos que passam são de famílias totalmente vulneráveis. São pais que estão alcoólatras, presos. A mãe presa. E, às vezes, a gente detecta que aí vai na casa, aquelas crianças, elas estão sendo cuidadas por uma avózinha
porque a mãe tá no mundo das drogas, faz sei quanto tempo que a mãe não vê e deixa os filhos lá. Aquela vozinha, ela tá cansada. Ela já não dá conta mais. Tem dia que não dá conta nem de mandar um menino para a escola. Então, são situações que requerem um cuidado, um olhar maior para essas situações que vão até o conselho. Porque... E o conselheiro também, de certa forma, a gente não trabalha, todo mundo ama, tem que amar o que faz, né? Porque o seu trabalho, senão ele não sai com uma certa perfeição. E eu acredito, por precisa ser remunerado, bem remunerado também, né? É bem remunerado e amor. E eu falo que o conselheiro tutelar, o amor dele é em dobro. Porque, pelo menos eu, como mãe, nós como mães, sabe-se o que é a dor por um filho. E quando a gente encontra essa criança em estado, assim, que você não sabe o que fazer emocionalmente e não tem como recorrer de imediato, e é uma dor muito grande. O conselheiro também precisa de um cuidado. Tinha vezes que a gente chegava ali na casa de acolhimento, tinha um garotinho que a gente acolheu ele, e então a gente estava sempre andando por lá, pelo acolhimento, sempre visitando. Toda vez que ele me via, ele corria e me abraçava. Mãe, mãe, mãe. A gente sabe daquele abraço que ele estava precisando. Quando eu ia embora, eu tinha que sair escondida. O conselheiro também é um acolhedor, né? Nesse caso. Eu tinha que sair escondida. Tinha que sair escondida. E ele ficava no sofá. E ele falava assim, me leva, me leva. Por mais que ele era um seio, cuidado, guardado ali, se protegia, elas cuidavam muito bem. Mas necessita daquele carinho, daquele aconchego da família. E eles não tinham isso no seio familiar. E eles não entendem, eles não compreendem. Porque aí ficava chorando e gritando, me leva, meu Deus. Saí dali com o coração mesmo na mão, assim, partido. Então, a gente entende o quê? Que essas pessoas vulneráveis, então, são as crianças, no caso, o Conselho Tutelar, ela vai abordar essa criança, esse adolescente, mas também precisamos que sejam abordados os pais, a família desse adolescente, acolhido, precisa acolher essa família e precisa também acolher o profissional que trabalha com essas famílias. Toda essa equipe multidisciplinar, ela precisa ser acolhida. Precisaria, e aí, sim. Como a Edna falou, precisa também ser muito bem remunerada. E precisaria dessa instituição que desse esse apoio, uma parceria, digamos assim, junto com o conselho. E é importante também, Juliana, cursos de capacitação para o profissional, para como ele para ele desenvolver um trabalho de qualidade, para que possa ter mais adequação dentro dos processos, né? Porque não é fácil também você, como profissional, em alguns processos de situações, você não saber como a conselheira acabou de falar. Ela não sabia como chegar, né? Às vezes ela sofria e tal. Então, a ser aplicado alguns cursos, né? Ela participar de cursos de capacitação, para que possa também saber como lidar com certas situações, né? Porque tem situações que você não pode trazer para você. A gente tem que ajudar no que puder ali dentro das limitações, porque das limitações não, dentro daquilo que você faz e sem passar por cima de outro profissional também. Até ali, mas e também a equipe multi vai fazer esse processo com adequação. Como eu disse, né? Todavia, necessita-se de capacitações, de cursos para que eles sejam mais adequados dentro dos processos, né? Até que acontece a capacitação, mas para como o conselheiro atuar, né? Mas era necessário, você falou, esse acompanhamento do conselheiro de tempos aí, trimestralmente, não sei, de 6 meses,
para que não leve essa carga emocional, porque de qualquer forma Exato. recebe-se uma carga muito alta emocional. Exatamente. Entendeu? Nós somos seres humanos, né? E como humanos estamos lidando com crianças com indefesas, com adolescentes que ainda não têm, né? vulneráveis, que ainda não têm uma formação, não está com a mentezinha ainda formada, com seus pensamentos ainda sobre direções. Então, precisa-se desse acompanhamento também. Então, assim, o que a gente vê o Conselho Tutelar, ele é um órgão que cuida das crianças e adolescentes e que precisa também ser cuidado, né? Precisa todo mundo, todos ali essa cadeia de trabalho, ela precisa toda ser cuidada, né? Os conselheiros, as crianças, que é o principal ali são as crianças, os adolescentes, a família daquele núcleo familiar, e os conselheiros também precisam ser acolhidos muitas vezes, né? Ouvidos ali, e capacitação. Quando vai um conselheiro, vai à frente, é muito difícil da gente desligar o fio, porque quando você vê uma criança pedindo por socorro, o que é o papel do conselho que eu vejo, ele vai chegar, vai fazer o papel dele e vai se retirar, mas é difícil para ele se retirar, para entrar um outro profissional, ele fica com aquele ligado com aquela criança, e essa carga que ele continua acompanhando, isso pode chegar um momento pesar muito para ele. Então, ele também vai precisar do seu... Eu sempre falo, o conselheiro ali, ele é psicólogo, é mãe, às vezes, é tudo. Precisa. Juliana, e também lembrando que dentro desse processo aí de vulnerabilidade ou de... como nós falamos, de exclusão social, né, que necessita das políticas públicas, a gente observa que as dificuldades de aprendizagem, elas ficam mais visíveis, porque é um processo onde ele pode estar vivenciando ali um luto, né, que a gente fala que é um processo psicológico, ou muitas vezes um transtorno que acontece pelo fato de não dormir bem, por conta de estar ali, como vocês falaram, das famílias com algum problema, nesse caso de vulnerabilidade. Então, essa criança, ela chega na escola, esse estudante, ele tem a dificuldade de cognição, de aprendizado, né? Então, dentro desse processo, a gente vê que é uma cadeia, que vem um desencadear de situações que chega lá no aprendizado, né? Chega na criança, no estudante, nesse processo de aprendizagem que dificulta a cognição e também é observado também pelas escolas, né? E aí, nesse caso, que já o psicólogo atua na escola, né? Embora o psicopedagogo ainda não esteja na escola, mas é importante, né? A psicopedagogia institucional para que ela tenha esse olhar específico dentro das dificuldades de aprendizagem ou dentro do aprendizado dessa criança, como ele avançou, qual a habilidade dele em aprender, o que está acontecendo que essa criança não aprende, né? Muitas vezes dormiu mal, muitas vezes tem ali um luto, né? Sofre um luto por conta de situações e não consegue ter essa habilidade de aprender, essa cognição específica ali para o aprendizado, porque dentro desse processo de aprendizagem a criança tem que estar bem para que ele possa aprender com adequação, né? Ele dormir bem, acordar bem, feliz, e para que isso aconteça precisa de todo um trabalho, né? No caso de acolhimento para essa família, para que ela possa estar tranquila dentro desse processo. Só lembrando aqui que o número do Conselho Tutelar de Grupi é 3312-1466. É uma denúncia anônima. O Conselho Tutelar está à disposição para fazer esse atendimento. Então, nós estamos encerrando já o podcast. Eu quero agradecer muito. Eu falei para vocês que era difícil conversar. Eu quero agradecer muito a conversa, o bate-papo. A gente aprende todos os dias, né? Obrigada, Débora. Troca experiências. Isso. E aí é muito bom saber, e a gente precisa saber o que o poder público pode fazer por essas crianças, por esses adolescentes. Aqui a gente falou um pouquinho sobre isso, e eu quero agradecer vocês por ter aceito o convite, por ter conversado, por ter trocado as ideias aqui, tá?
Aprendi muito com vocês, muito obrigada. Obrigada vocês podem despedir. Agradeço mesmo de coração. Foi algo que nos cresce, esse bate-papo maravilhoso. E saber que a gente pode contribuir com a sociedade, com a garantia de direito das crianças, dos adolescentes, é muito bom. Eu que agradeço pela participação. Quero agradecer, né, pelo convite. Também quero ressaltar que ainda não houve eu não tenho paciente com essa situação de vulnerabilidade, mas estou preparada para receber esse caso, chegar no Instituto Crescer, alguma criança ou adolescente nessa situação, a gente está preparado para acolher e para cuidar, né, para tratar. E eu quero também agradecer pelo Conselho Tutelar, então agradecer a todos o Conselho Tutelar de Grupo hoje, que fazem um trabalho incrível, e muito obrigada por vocês se disporem a estar aqui, obrigado pelo bate-papo e obrigada, é isso.